Saffron Extete, a chuva está chegando. Minhas costas são muito mais sensíveis do que qualquer equipamento meteorológico e, na noite passada, eu fiquei acordada, com os ossos gemendo, murmurando histórias da flexibilidade de outrora. Curvei e estiquei o meu velho corpo. O aborrecimento se transformou em frustração, a frustração virou o tédio, e o tédio se tornou terror. Terror de que a noite nunca terminasse e que eu ficasse presa para sempre em seu túnel longo e solitário. Mas já chega. Eu me recuso a continuar reclamando das minhas fragilidades. E no fim devo ter adormecido, porque esta manhã acordei, e, até onde posso dizer, uma coisa não pode acontecer sem a outra. Eu ainda estava na cama, com a camisola enrolada na cintura, quando uma garota com as mangas da blusa dobradas e uma trança comprida, embora não tão comprida quanto a minha, entrou no meu quarto e abriu as cortinas, deixando entrar a luz. A garota não era Silvia, e então eu soube que devia ser domingo. A garota, Ellen, estava escrito no crachá, me levou para o chuveiro, segurando-me pelo braço para me ajudar, unhas cor de cereja enterradas em pele branca e flácida. Ela jogou a trança por cima de um dos ombros, e começou a ensaboar meu torso e meus membros, esfregando para tirar a película deixada pela noite, cantarolando uma canção que eu não conheço. Quando eu já estava suficientemente limpa, ela me ajudou a sentar no banquinho de plástico e me deixou sozinha sob a água morna do chuveiro. Eu agarrei o suporte inferior com as duas mãos e me curvei para a frente, suspirando enquanto a água aliviava a dor das minhas costas endurecidas. Com a ajuda de Ellen, eu estava seca, vestida, inteiramente produzida e acomodada na sala de estar às 7h30. Consegui comer uma torrada dura e tomar uma xícara de chá antes que Ruth chegasse para me levar à igreja. Eu não sou muito religiosa. Na realidade, houve épocas em que a fé me abandonou completamente. Mas fiz as pazes com Deus há muito tempo. A idade é uma grande moderadora. Além disso, Ruth gosta de ir, e este é um gesto que está ao meu alcance fazer. Estamos na Quaresma, o período de meditação e arrependimento que precede a Páscoa, e esta manhã o púlpito da igreja estava coberto por um pano roxo. O sermão foi bastante agradável, teve como tema a culpa e o perdão. Adequado, considerando a missão que resolvi realizar, o padre leu o Evangelho de São João, pedindo à congregação que resista aos alarmistas que pregam a perdição do milênio e que busque a paz interior por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele leu. E então nos convidou a tomar como exemplo a fé dos apóstolos de Cristo na aurora do primeiro milênio. Com exceção de Judas, é claro. É nosso hábito, depois da igreja, caminhar a curta distância até a State, para tomar chá na Magés. Nós sempre vamos a Magés, embora a própria Magia tenha deixado a cidade com uma mala e o marido de sua melhor amiga, muitos anos atrás. Nós descansamos por um momento no banco de madeira que fica sob o almo centenário, cujo tronco enorme forma a junção da Church com a Saffron Extete. O sol de inverno brilhava por entre o emaranhado de galhos nus, derretendo minhas costas. São estranhos estes dias claros e ensolarados do final do inverno, em que se pode sentir frio e calor ao mesmo tempo. Quando eu era menina, cavalos, carruagens e trolhas passavam por estas ruas. Automóveis também, depois da guerra, Austins e Tinlitzes, com seus motoristas de óculos e suas buzinas. As ruas eram empoeiradas, cheias de buracos e esterco de cavalo. Velhas senhoras empurravam carrinhos de bebê com grandes rodas raiadas, e garotinhos de olhos vazios vendiam jornais em caixas de papelão. A vendedora de sal ficava na esquina, onde agora há um posto de gasolina. Vera Pipe, uma figura magra e musculosa, que usava um gorro de pano, e trazia um cachimbo de barro permanentemente pendurado na boca. Eu costumava me esconder atrás da saia de mamãe, observando de olhos arregalados enquanto a senhora Pipe enchia-lhe o carrinho de mão com grandes placas de sal, com a ajuda de um gancho enorme, e depois usava um serrote e uma faca para cortá-las em pedaços menores. Tive muitos pesadelos com ela, com seu cachimbo de barro e seu gancho enorme. Ruth bateu no meu braço e me ajudou a ficar de pé, e nós continuamos a descer a Saffron em direção ao toldo desbotado, de lona vermelha e branca, da Magés. Pedimos o mesmo de sempre, 2 xícaras de chá inglês e um bolinho para dividir, e nos sentamos à mesa ao lado da janela. Tomamos nosso chá no silêncio habitual até que finalmente Ruth deslizou seu prato em minha direção. Pode ficar com a minha metade também. Você está muito magra. Pensei em lembrá-la do conselho da senhora Simpson, de que uma mulher nunca pode ser rica demais nem magra demais,
mas achei melhor não fazê-lo. Seu senso de humor, nunca abundante, tinha desaparecido por completo, ultimamente. Ruth limpou a boca no guardanapo, caçando uma migalha invisível sobre os lábios. Em seguida pigarreou, dobrando o guardanapo ao meio e depois ao meio de novo, enfiando-o debaixo da faca. Estou precisando comprar um remédio na farmácia, ela disse. Você se importa de me esperar aqui? Um remédio? Por quê? Qual é o problema? Ela tem mais de 60 anos, é mãe de um homem já adulto, e meu coração ainda treme. Nada. Nada demais. Ela ficou dura e disse em voz baixa, é só uma coisinha para me ajudar a dormir. Eu balancei a cabeça, concordando, nós duas sabemos por que ela não dorme. Ela, ou ele, está ali entre nós, uma tristeza compartilhada, que nos recusamos a discutir. Ruth falou depressa, preenchendo o silêncio. Você fica aqui me esperando, eu não demoro. Lá fora o sol está muito quente. Ela pegou a bolsa e o casaco e se levantou, examinando-me por um segundo. Você não vai sair daqui, vai? Sacudi negativamente a cabeça e ela saiu com pressa. Ruth tem pavor que eu desapareça se ela me deixar sozinha. Fico imaginando aonde ela acha que eu estou tão ansiosa em ir. Pela janela, eu a vejo desaparecer no meio das pessoas que caminham apressadamente. De todos os tamanhos e formas. E que roupas! O que a senhora Townsend diria? Uma criança de bochechas coradas passou, toda encasacada, andando com dificuldade atrás da mãe apressada. A criança, ele ou ela, era difícil dizer, olhou para mim com grandes olhos redondos, sem aquela compulsão social de sorrir que aflige a maioria dos adultos. De repente eu tive um flash de memória. Eu fui aquela criança um dia, há muito tempo, arrastando-me atrás da minha mãe enquanto ela andava depressa pela rua. A lembrança ficou mais clara. Nós tínhamos passado por esta mesma loja, embora, à época, ela não fosse um café e, sim, um açougue. Peças de carne, sobre placas de mármore alinhadas na vitrine, e carcaças de boi balançando sobre o chão coberto de serragem. O Sr. Robbins, o açougueiro, tinha acenado para mim, e eu me lembro de ter desejado que mamãe parasse, que pudéssemos levar para casa um belo pedaço de presunto para pôr na sopa. Eu me demorei perto da vitrine, esperançosa, imaginando a sopa, presunto, alho poró e batata, fervendo sobre nosso fogão a lenha, enchendo a nossa pequena cozinha com seu vapor salgado. A imagem era tão real que eu podia sentir o cheiro da sopa. Mas mamãe não parou. Ela nem mesmo hesitou. À medida que o tip-tap dos seus saltos ia se afastando, eu fui tomada de uma vontade avassaladora de assustá-la, de castigá-la por sermos pobres, de fazê-la achar que eu estava perdida. Eu fiquei onde estava, certa de que, logo ela iria perceber que eu tinha desaparecido e voltaria correndo. Talvez, quem sabe, ela ficasse tão aliviada que resolvesse comprar o pernil. De repente, eu fui agarrada e arrastada na direção de onde tinha vindo. Levei alguns instantes para perceber que o botão do meu casaco tinha ficado preso na bolsa de uma senhora bem vestida, e que eu estava sendo levada embora. Eu me lembro, nitidamente, da minha mãozinha se erguendo para bater no seu amplo traseiro, mas a timidez me fez recolhê-la, enquanto meus pés se esforçavam para acompanhar seu passo. Então a senhora atravessou a rua, e eu junto com ela, e aí eu comecei a chorar. Eu estava perdida, e cada passo me deixava ainda mais perdida. Nunca mais eu ia ver mamãe. Eu ficaria à mercê dessa estranha senhora, com suas roupas elegantes. De repente, do outro lado da rua, avistei mamãe caminhando no meio das outras pessoas. Alívio. Eu quis gritar por ela, mas estava sem fôlego de tanto soluçar. Sacudi os braços, engasgada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Então mamãe se virou e me viu. Seu rosto congelou, ela pôs a mão no peito, e em segundos estava ao meu lado. A outra senhora, que até então não sabia que estava levando uma passageira clandestina, foi alertada pela confusão atrás dela. Ela se virou e nos viu, minha mãe, alta, com seu rosto tenso e sua saia desbotada, e a garota maltrapilha, em prantos. Ela sacudiu a bolsa, depois agarrou-a contra o peito, horrorizada. Sai daqui! Sai de perto de mim ou então vou chamar o guarda. Algumas pessoas farejaram a confusão e começaram a formar um círculo ao redor de nós. Mamãe pediu desculpas à senhora, que olhou para ela como se estivesse vendo um rato na despensa. Mamãe tentou explicar o que tinha acontecido, mas a mulher continuou a recuar. Eu não tinha escolha a não ser acompanhá-la,
o que a fez gritar ainda mais alto. Finalmente, apareceu o guarda, que perguntou que confusão era aquela. Ela está tentando roubar a minha bolsa, a senhora disse, apontando um dedo trêmulo para mim. É mesmo? O guarda disse. Eu sacudi a cabeça, ainda sem voz, certa de que seria presa. Então mamãe explicou o que tinha acontecido, que o meu botão tinha ficado preso na bolsa, e o guarda balançou a cabeça e a senhora franziu a testa, desconfiada. Então eles olharam para a bolsa e viram que o meu botão estava mesmo preso, e o guarda disse à mamãe para me soltar. Ela soltou o botão, agradeceu ao guarda, tornou a pedir desculpas à senhora, e olhou zangada para mim. Eu esperei para ver se ela ia rir ou chorar. Ela acabou fazendo as duas coisas, mas não naquela hora. Agarrou o meu casaco marrom e me levou para longe da multidão que se dispersava, só parando quando viramos a esquina da Rue Street. Quando o trem com destino a Londres saiu da estação, ela se virou para mim e disse, menina malvada. Eu achei que tinha perdido você. Você ainda vai me matar, sabia? É isso que você quer? Matar sua própria mãe. Então ela endireitou o meu casaco, sacudiu a cabeça e me deu a mão, segurando-a com tanta força que até doeu. Às vezes eu gostaria de ter feito aceitar em você no Foundling Hospital, afinal, que Deus me perdoe. Este era um refrão comum quando eu fazia alguma travessura e, sem dúvida, a ameaça revelava um sentimento verdadeiro. Muita gente concordaria que ela estaria em melhor situação se me tivesse deixado no Foundling. Não havia nada tão certo quanto uma gravidez para fazer uma mulher perder seu emprego de doméstica, e a vida de mamãe, desde a minha chegada, tinha sido um calvário. Eu ouvi a história da minha fuga do orfanato Foundling, tantas vezes que chegava a acreditar que já nascera sabendo aquela história. A viagem de trem de mamãe até Russell Square em Londres, comigo embrulhado e enfiado dentro do seu casaco para ficar aquecida, se tornara uma espécie de lenda para nós. A caminhada pela Grenville Street, entrando depois na Guilford Street, com as pessoas sacudindo as cabeças, sabendo muito bem para onde ela estava indo, com aquele pequeno embrulho. Como ela reconhecer o prédio da Foundling pela multidão de outras moças como ela, amontoadas do lado de fora, embalando, perplexas, seus bebês que choramingavam. Então, o mais importante, a voz súbita, clara como o dia, Deus, disse mamãe, besteira, disse minha tia Day, dizendo a ela para dar meia volta, que era seu dever ficar com seu bebezinho. O momento, segundo a tradição familiar, pelo qual eu deveria ser eternamente grata. Naquela manhã, no dia do botão preso na bolsa, quando mamãe mencionou o Foundling Hospital, eu calei a boca. Mas não, como ela deve ter pensado, porque estivesse refletindo sobre a sorte que tive em ter sido poupada daquela prisão. Eu estava mesmo era mergulhando numa das minhas fantasias infantis favoritas. Eu adorava imaginar a mim, mesmo no coral do Foundling Hospital, cantando no meio das outras crianças. Eu teria tido um monte de irmãos e irmãs para brincar, não apenas uma mãe cansada e mal-humorada, cujo rosto estava marcado pelas decepções. Uma das quais eu temia que fosse eu. Uma presença ao meu lado me puxou de volta para a realidade. Eu me virei e olhei para a jovem que estava ali. Levei alguns instantes para reconhecer a garçonete que nos servira chá. Ela estava olhando para mim, cheia de expectativa. Eu pisquei o olho para ver melhor. Acho que minha filha já pagou a conta. Ah, sim, disse a moça, com um doce sotaque irlandês. Ela já pagou, sim. Pagou quando fez o pedido. Mas ela continuou ali. Falta alguma coisa? Perguntei. Ela engoliu em seco. É que a Sue, que trabalha na cozinha, disse que a senhora é avó de... Quer dizer, ela disse que o seu neto é Marcus McClure, e eu sou realmente, de verdade, a maior fã dele. Eu simplesmente amo o Inspetor Adams. Já li todos os livros da série. Marcus. A mariposinha da tristeza bateu asas no meu peito, como sempre faz quando alguém pronuncia o nome dele. É bom ouvir isso. Meu neto ficaria muito contente. Fiquei muito triste quando li sobre a esposa dele. Eu balancei a cabeça. Ela hesitou, e eu me preparei para as perguntas que sabia que viriam, que sempre vinham. Ele estava escrevendo um novo livro do Inspetor Adams. Ele seria publicado em breve. Fiquei surpresa quando a decência, ou a timidez, venceu a curiosidade. Bem, foi um prazer conhecê-la, ela disse. É melhor eu voltar, senão Sue vai ficar uma fera. Ela fez menção de sair, então se virou de novo para mim. A senhora vai dizer a ele, não vai?
Vai dizer o quanto os livros dele significam para mim, para todos os seus fãs. Eu lhe dei minha palavra, embora não saiba quando poderei cumpri-la. Como a maioria das pessoas da sua geração, ele está correndo o mundo. Ao contrário dos seus contemporâneos, não é aventura que ele busca, e, sim, distração. Ele desapareceu dentro de uma nuvem de sofrimento, e eu não sei onde ele está. A última vez que soube dele foi meses atrás. Uma cartão postal da Estátua da Liberdade, com um carimbo do Correio da Califórnia, com data do ano passado. A mensagem dizia apenas, Feliz aniversário, M. Não é algo tão simples quanto o sofrimento. É a culpa que o persegue. A culpa infundada pela morte de Rebecca. L. Culpa a si mesmo. Acredita que, se não a tivesse deixado, as coisas talvez fossem diferentes. Eu me preocupo com ele. Entendo bem a culpa especial dos sobreviventes de tragédias. Pela janela, eu podia ver Ruth do outro lado da rua. Ela ficara conversando com o pastor e a mulher dele e ainda não tinha chegado à farmácia. Com grande esforço, eu fui chegando até a beirada da cadeira, pendurei a bolsa no braço e agarrei minha bengala. Com as pernas tremendo, fiquei de pé. Eu tinha uma missão a cumprir. O comerciante, Sr. Butler, tem uma lojinha na rua principal, um todinho listrado, enfiado entre a padaria e uma loja que vende velas e incenso. Mas atrás da porta de madeira vermelha, com sua aldrava de metal e sua sineta de prata, uma riqueza de artigos desmente a entrada modesta. Chapéus, masculinos e gravatas, pastas escolares e malas de couro, caçarolas e bastões de hóquei, tudo isso briga por espaço na lojinha estreita e comprida. O Sr. Butler é um homem baixo, com cerca de 45 anos, um início de calvície e, como pude notar, um início de barriga. Eu me lembro do pai dele, e do pai dele, embora nunca diga isso. Os jovens, eu aprendi, ficam envergonhados com histórias de antigamente. Esta manhã, ele sorriu por cima dos óculos e me disse que eu estava com uma aparência muito boa. Quando eu era mais jovem, ainda na casa dos 80, a vaidade me teria feito acreditar nele. Agora encaro estes comentários como expressões delicadas de surpresa por eu ainda estar viva. Agradeci mesmo assim, o comentário foi bem intencionado, e perguntei se ele tinha um gravador para ouvir música. O Sr. Butler quis saber. Eu quero falar nele, respondi. Gravar minhas palavras. Ele hesitou, provavelmente imaginando que eu estaria querendo contar ao gravador. Depois tirou um pequeno objeto preto de dentro do mostruário. Este aqui deve servir. Chama-se ditafone. Sim, eu disse, animada. Parece ser isso mesmo. Ele deve ter percebido a minha inexperiência, porque começou a explicar. É fácil. A senhora aperta este botão, depois fala aqui. Ele se inclinou para frente e indicou um pedaço de tela de metal do lado do aparelho. Eu quase pude sentir o gosto de cânfora no seu terno. Isso aí é um microfone. Ruth ainda não tinha voltado da farmácia quando eu cheguei de volta a Magés. Para não arriscar mais perguntas por parte da garçonete, me enrolei bem no meu casaco e desfaleci no banco do ponto de ônibus do lado de fora. O esforço tinha me deixado sem fôlego. Um vento frio trouxe com ele um monte de coisas abandonadas, um papel de bala, algumas folhas secas, uma pena de pato marrom e verde. Elas dançaram pela rua, descansando e rodopiando ao sabor do vento. Em um determinado momento, a pena saiu dançando nos braços de um parceiro mais vigoroso do que o anterior, que ergueu e a fez voar por cima dos telhados das lojas até desaparecer. Eu pensei em Marcus, dançando ao redor do mundo, preso a alguma melodia incontrolável da qual não consegue escapar. Espremido, como uma exausta flor de verão, entre imagens de Anna e Meline Riverton, meu neto. Fora de época e fora de lugar. Num momento, um garotinho de pele, macio e olhos bem abertos. No momento seguinte, um homem adulto, devastado pelo amor e sua perda. Eu quero ver o rosto dele de novo. Tocar nele. Seu rosto bonito, familiar, cinzelado como todos os rostos pelas mãos eficientes da história. Colorido pelos antepassados e por um passado do qual ele sabe muito pouco. Um dia ele vai voltar, não tenho dúvidas quanto a isso, pois o lar é um imã que atrai, de volta até mesmo os filhos mais distraídos. Mas não sei se amanhã ou daqui a muitos anos. E não tenho tempo para esperar. Eu estou na fria sala de espera do tempo, tremendo, enquanto fantasmas e vozes se afastam. Foi por isso que resolvi gravar uma fita para ele. Talvez mais de uma. Vou contar a ele um segredo, um velho segredo, guardado há muito tempo.
No caminho de volta para Yateu, eu fiquei olhando pela janela, enquanto as ruas ladeadas de chalés de pedras cinzentas iam passando. Numa delas, no meio do caminho, aninhada entre outras duas, idênticas, está a casa em que nasci. Eu olhei para Ruth, mas, se ela notou, não disse. Não havia motivo algum para isso, é claro. Passamos por ali todos os domingos. À medida que avançávamos pela estrada estreita e a aldeia virava campo, eu prendi a respiração, só um pouco, como sempre faço. Logo depois de Bridge Road, nós fizemos uma curva, e lá estava ela. A entrada de Riverton. Os portões trabalhados, da altura de um poste de luz, portas de entrada para o túnel de árvores centenárias. Os portões foram pintados de branco, não são mais prateados como antigamente. Agora há uma placa ao lado dos caracóis de ferro batido que soletram Riverton. Ela diz, aberta ao público. Março a outubro. 10 a 4 p.m. Entrada, adultos 4 libras, crianças 2 libras. Proibido ultrapassar. O gravador exigia certa prática. Sylvia, felizmente, estava ali para ajudar. Ela segurou o aparelho diante da minha boca enquanto eu falei, a um sinal dela, a primeira coisa que me veio à mente. Alô? Alô? Aqui é a Grace Bradley falando. Testando. 1, 2, 3. Sylvia examinou o ditafone e riu, muito profissional. Ela apertou um botão e se ouviu um chiado. Estou só rebobinando para podermos ouvir. Ouviu-se um clique quando a fita chegou ao começo de novo. Ela apertou play e nós duas esperamos. Era a voz da velhice, fraca, cansada, quase invisível. Uma fita desbotada, esgarçada, apenas com alguns fios inteiros. Apenas vestígios de mim, da minha voz verdadeira, daquela que eu ouço, na minha cabeça e nos meus sonhos. Sylvia fez menção de sair e eu fui tomada, repentinamente, por uma sensação de expectativa nervosa. Sylvia. Ela se virou. O que foi, benzinho? O que eu vou dizer? Bem, eu não sei, não é? Ela riu. Finja que ele está aqui sentado com você. E diga a ele o que lhe vier à cabeça. E foi o que eu fiz, Marcus. Imaginei você aos pés da minha cama, deitado comprido como gostava de fazer quando era pequeno, e comecei a falar. Contei o que tenho feito, sobre o filme Ursula. Referi-me cuidadosamente à sua mãe, dizendo apenas que ela sente saudades suas, que deseja muito vê-lo. E contei sobre as lembranças que tenho tido. Não todas elas, eu tenho um objetivo, e este não é aborrecê-lo com histórias do passado. Mas falei sobre a sensação curiosa de que elas estão se tornando mais reais para mim do que minha própria vida. De como fico ausente de repente e me desaponto ao abrir os olhos e ver que estou de volta em 1999, do modo como a textura do tempo está mudando, e eu estou começando a me sentir em casa no passado e uma visitante neste lugar estranho e empalidecido a que chamamos de presente. É uma sensação engraçada ficar sentada, sozinha, no quarto, conversando com uma caixinha preta. No início eu sussurrava, com medo de que os outros ouvissem. Que a minha voz e seus segredos pudessem flutuar pelo corredor até a sala, como a buzina de um navio que flutua, perdido, num porto estrangeiro. Mas quando a enfermeira-chefe entrou com meus comprimidos, seu olhar de surpresa me tranquilizou. Ela já foi. Eu deixei as pílulas no peitoril da janela ao meu lado. Vou tomá-las depois, por hora eu preciso ter a mente clara. Estou vendo o sol se pôr no horizonte. Gosto de acompanhar sua trajetória quando ele desaparece silenciosamente atrás da faixa de árvores. Hoje eu pisquei e perdi seu último adeus. Quando abri os olhos, o momento final tinha passado e o arco cintilante desaparecera, deixando o céu vazio, um azul, claro e frio, rasgado por listras brancas. O próprio bosque estremece com a sombra súbita, e ao longe um trem se arrasta no meio da neblina do vale, seus freios elétricos gemendo quando ele entra na aldeia. Eu olho para o meu relógio de parede. É o trem das 6 horas, cheio de gente voltando do trabalho em Chelmsford, Brenton ou de até mesmo Londres. Eu imagino a estação. Não como ela é, talvez, mas como era. O grande relógio redondo pendurado sobre a plataforma, seu rosto decidido e suas mãos ágeis um lembrete severo de que o tempo e os trens não esperam por ninguém. Ele já deve ter sido substituído por um desses com mecanismos digitais. Eu não saberia dizer. Já faz muito tempo que não vou à estação. Eu a vejo como ela era naquela manhã em que nos despedimos de Alfred,
que estava partindo para a guerra, fileiras de triângulos de papel, vermelhos e azuis, flertando com a brisa, crianças correndo para cima e para baixo, entrando e saindo, soprando apitos de metal e sacudindo bandeiras da Inglaterra. Homens jovens, tão jovens, engomados e ansiosos nos seus novos uniformes e botas engraxadas. E, parado no trilho, o trem faiscante, ansioso para partir. Para carregar seus passageiros inocentes para um inferno de lama e morte. Mas chega disso. Estou me adiantando demais.